Hoje não vai ser diferente. Já colocou uma palavra no coração do teu filho, Pai. E nós precisamos ouvir a tua voz nessa noite. Já ouvimos louvores maravilhosos. E agora, Pai, usando o teu filho, Senhor amado, com sabedoria e com graça do céu, Senhor. Nós queremos aprender e guardar no nosso coração para que o teu nome venha a ser glorificado na vida de cada um de nós, Pai. É o que nós te pedimos. Muito obrigado, Jesus. Queridos irmãos, a paz do Senhor, que bom estar aqui. Eu gostaria de aproveitar a posição que os nossos irmãos estão para ler a palavra que está em Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 28. Esse texto da palavra de Deus que quero compartilhar com esta querida igreja, texto bem conhecido. Romanos capítulo 8 e o versículo de número 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Tome o seu assento. É uma alegria estar com esta querida e abençoada igreja, primeira vez que estou nesta congregação. Já estive em outras ocasiões ali no Templo 7 com o pastor Roberto, na época ainda também do pastor Seno, e em algumas outras congregações, mas aqui pela primeira vez. Igreja pastoreada pelo pastor Carlinho. Obrigado pela confiança, pastor. O convite veio do nosso querido irmão Rui, que nos contactou e teve a sua aquiescência, sua bênção, a bênção do pastor Roberto também. E eu agradeço a confiança, que Deus vos abençoe grandemente. Estou acompanhado do presbítero irmão Fernando, que trabalha conosco também em tempo integral, e veio para dar glória a Deus e aleluia conosco. Cumprimentando o pastor Carlinhos, cumprimento os demais companheiros obreiros, que Deus abençoe os senhores, em nome de Jesus. Queridos, vamos à palavra. É um texto bem conhecido. Esse texto que li, os irmãos conhecem, já viram e já ouviram muitas mensagens dentro desse versículo que nós lemos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É interessante porque quando olhamos esse texto teoricamente, e muitas vezes as pessoas falam: irmãos, fique tranquilo, todas as coisas contribuem para o bem. Fique tranquilo. Teoricamente, falando isso para você, num tom de consolo, de conforto, teoricamente parece que é fácil, mas na prática, você ter serenidade, você ter lucidez diante de um vento que você está passando, diante de uma prova que você está passando, diante de um momento tenso, quem sabe que você está tendo danos e prejuízos. Essa palavra, ela, muitas vezes, você que está envolvido naquele problema, naquela situação, com todo o desgaste da sua carga emocional, quem sabe, quando você vê que perdeu todo o controle, você se desespera e não consegue, muitas vezes, ter a devida confiança que esse texto nos emprega. E esse texto, ele trata de uma convicção. Paulo diz: sabemos. Paulo diz: sabemos que, ou seja, quem está falando é alguém convicto que esta narrativa, ela é abraçada por uma vivência, e ele fala de acordo com aquilo que ele vivencia. Então ele não está falando: olha, vou dar uma informação para vocês, olha, eu entendo que talvez, não, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, quando nós ouvimos essa palavra,
existe uma outra palavra que daí muitas vezes é um bordão que com certeza você já ouviu falar. Deus está no controle. Irmão, relaxa, fica tranquilo. Deus está no controle. Você já ouviu essa palavra? Com certeza. Eu já disse para muitas pessoas. Eu não me esqueço de uma ocasião em que uma pessoa estava internado no hospital, recebeu um diagnóstico, já estava há tempo lutando por uma enfermidade, e daí chega o sobrinho e diz: pastor, olha pastor, está difícil, pastor. O diagnóstico é, para a medicina, os recursos se esvaíram, para a medicina não tem mais solução, só Deus agora. Que dificuldade, só Deus. Ou seja, enquanto estava no controle, enquanto os médicos conseguiam dar alguma esperança, ele estava um pouco estabilizado, um pouco, vamos dizer assim, confiante. Mas quando passou a estar na mão de Deus, agora que está na mão de Deus, ficou difícil. Agora que está na mão de Deus, ficou difícil. E era para ser o contrário, porque Deus está no controle. Deus está no controle. É interessante porque nós sabemos que um dos atributos de Deus é a onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Ele tem a capacidade de conhecer todas as coisas. E um desdobramento disso é a presciência. A presciência é a capacidade de conhecer antecipadamente, ou seja, Deus, em nenhum momento da sua vida ele é pego de surpresa. Em nenhum momento da sua vida, em nenhum momento, inclusive nos teus tropeços, nos teus erros, nas decisões equivocadas que você tem, mesmo você estando debaixo de uma promessa poderosa, mas cometendo os seus vacilos, cometendo os desvios das rotas do seu destino profético, você não pega Deus de surpresa, porque além dele ser onisciente, saber tudo, ele também é presciente, ele sabe tudo antecipadamente. Nada escapa do controle de Deus. Queridos, escute bem, que eu entendo que essa palavra vai contribuir para alguém ou para alguns dos nossos irmãos nessa noite, porque às vezes nós temos uma ideia equivocada a respeito disso, porque às vezes nós entendemos: poxa, eu não quero que você vá para uma interpretação extrema. Peraí pastor, então se Deus está no controle de tudo, então eu sou uma marionete na mão de Deus, eu não tenho como influenciar o meu destino, eu não tenho como interferir onde fica o meu livre-arbítrio. Você vai entender o que o Espírito Santo vai falar no teu coração nessa noite. Preste bem atenção, eu fiz questão de anotar aqui: o fato de Deus ter o poder de reciclar todas as coisas, é isso que eu vejo, porque tenho certeza, eu prego para ovelhas. Mas o senhor sabe, pastor, o senhor é um homem experiente, existe também bodes, existe até lobos. E eu digo: irmão, quem de nós um dia já não foi um bode, querido? Quem sabe até lobo já foi. Mas o dia que você teve um encontro com Jesus, ele converteu você. Aleluia, porque o que o Evangelho faz na vida de um homem, o Evangelho não é uma melhoradinha na sua vida, o Evangelho não é uma puxadinha, não é um puxadinho como você faz uma reforma, um puxadinho, não, o Evangelho não vem para se adaptar a capricho de ninguém, o Evangelho tem poder para transformar, ele transforma, ele não dá uma melhoradinha. Então você, quem sabe um dia foi um lobo, foi um bode, aleluia, e Deus te transformou nesse cordeiro sensível à voz de Deus, aleluia, sensível, aleluia, à direção de Deus na sua vida, para se encontrar com aquilo que Ele determinou como intenção e propósito na sua existência. O fato de Deus ter o poder de reciclar todas as coisas, porque Deus é um grande reciclador, aleluia, tudo, Deus, para Deus não há refúgio. Aleluia, tudo é reciclável. Você sabe perfeitamente o que você era antes de conhecer o Evangelho. Você sabe perfeitamente, vou dizer até algo diante da decisão que você já tomou de servir a Cristo, mas imagina hoje quantos pensamentos você teve, ou quem sabe está tendo durante esse momento, enquanto essa palavra está sendo pregada.
Eu sei da relevância e do poder que há num culto entregue ao Senhor. Tem pessoas aqui, pastor Carlinhos, que entraram, quem sabe, pelas portas desse templo com determinado tipo de pensamento, de intenção. Aleluia, mas o Espírito Santo de Deus te pega de um jeito e Ele muda as decisões que você, quem sabe, estava já amadurecendo e iria tomar decisões que trariam, com certeza, consequências trágicas para você, mas a palavra, que é uma espada que penetra a divisão da alma e do espírito, ela é apta, aleluia, para discernir as intenções do coração do homem, aleluia, vai cortar algumas arestas e vai te dar um apontamento, aleluia, de um caminho glorioso que Deus tem intenção, aleluia, sobre você. Preste bem atenção. Vou repetir: o fato de Deus ter o poder de reciclar todas as coisas não significa que Ele esteja determinando ou causando todas as coisas. Você também pode ficar no controle. Você também pode decidir. Você decidiu vir aqui. Teve pessoas que não conseguiram. Teve pessoas que subestimaram a oportunidade. Você poderia ficar com a sua família, não é pecado. Ter um tempo de qualidade com a sua família. Aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus te impulsionou a vir. Quem sabe tem pessoas que vieram aqui juntando os caquinhos do que sobraram, mas pela graça e bondade e misericórdia de Deus, você subiu as escadarias desse templo e chegou até aqui, aleluia, e Deus vai honrar a sua fé, em nome de Jesus. Querido, eu acho interessante isso aqui, vou abrir apenas um parênteses bem pequenininho. Você sabia que o bom ânimo é a tua parte no negócio? Deus não dá bom ânimo para ninguém. Deus não dá bom ânimo para ninguém. O bom ânimo é a tua parte no negócio. Quando Deus fala para Josué, Ele traz uma série, vamos dizer assim, de benesses ou de situações gloriosas que Deus faria na vida dele. Ele está substituindo um homem que teve uma comunhão extrema com Deus, que era Moisés. E agora Josué está diante dessa grande responsabilidade. E Deus começa a falar: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Onde colocares a planta do teu pé. E Deus começa a falar, aleluia, de uma série de benesses. Deus começa a falar para ele da presença. Deus começa a falar que o caminho queria florescer no caminho. Mas Deus dá também a ele condições. Ele fala: não te aparte do livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, não se desvie dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Depois ele diz: tenha bom ânimo. E mais uma vez, só tenha bom ânimo, é a tua parte. Querido, você não tinha condições, mas você juntou o que tinha, os caquinhos que teve, e subiu as escadarias desse templo. Esta é a tua parte no negócio. Este é o teu bom ânimo. Tem questões da vida que você pode se achar, quem sabe, tão fraco, e nós temos uma série de vulnerabilidades. Mas mesmo na tua fraqueza, você tem ânimo, aleluia, para subir as escadarias do templo, para abrir a Bíblia, aleluia, para meditar alguma coisa, para ouvir a voz de Deus. É a tua parte no negócio. É o bom ânimo. Deus não dá para ninguém. Em 1958, Billy Graham estava numa cruzada na Inglaterra, e ele disse: Deus nunca irá usar um homem ou uma mulher desanimada. Não vai usar. Porque você tem que dar um passo na direção da promessa. Você tem que dar um passo na direção, aleluia, daquilo que Deus tem como propósito na sua vida. Então, o fato de Deus estar no controle, o fato dele reciclar situações ou circunstâncias tão nocivas da sua caminhada de fé, que você entendia ou entendeu que teve prejuízos, mas o texto que li vai ficar mais claro no decorrer da mensagem. Tudo isso contribui para o bem daqueles que amam a Deus,
Se nós não tivermos a mentalidade correta do controle de Deus, pode ir para um outro extremo e acreditar que não temos escolhas e que não influenciamos na condução do nosso destino. Você está no controle, querido. Você pode assumir o controle. Você pode, Deus não vai interferir, Deus vai respeitar. Agora Deus, no alto da sua misericórdia, vai criar mecanismos para trazer você para o centro da vontade dEle. Aleluia. Eu gosto sempre de usar essa referência. Interessante. Quando nós viemos para cá, nós usamos GPS. Não conhecia a congregação, pastor Carlinhos. Usamos o GPS. A primeira coisa que o aplicativo faz, qual é a primeira coisa que o aplicativo faz? Você traça um destino. Congregação de Mina do Mato, é isso, né? Congregação da pastor Rui passou para mim a localização. Então até já apareceu ali a foto da igreja. Então esse era o meu destino. Mas para o GPS ser preciso, na questão de tempo, na questão do melhor trajeto, de calcular tudo isso, a primeira coisa para eu chegar no meu destino, para ele traçar uma rota correta, a primeira coisa que o GPS faz é o quê? Reconhecer o seu estado, a sua localização. Você tem que permitir que o GPS tenha acesso à sua localização, onde você está. A partir desse momento que ele tem esse reconhecimento, ele traça de onde você está, seu destino, tempo, rotas alternativas, estrada pedagiada ou não, enfim, ele traça para você chegar no seu destino. E aqui já vai uma aplicação. Nós sabemos que todos nós temos um destino profético. Salmo 139, verso 16, diz que Deus planejou todos os nossos dias, mesmo antes que eles não haviam, que eles não existiram. Antes de existir, Deus já escreveu, planejou algo a teu respeito. Ou seja, existe um destino profético de Deus sobre a sua vida. Agora, para você chegar ao seu destino, você tem que reconhecer o seu estado. Aqui vem a aplicação. Você tem que reconhecer o seu estado. Você tem que reconhecer as suas misérias. Você tem que reconhecer a sua dependência. Você tem que reconhecer que Ele não é só o teu Salvador, Ele é teu Senhor. Aleluia. É Ele que domina sobre você. E a partir desse momento você tem uma direção. Você tem uma direção. E aí que está. Todos nós temos essa direção. Todos nós. Mas no andar da caminhada, muitas vezes se desviam dela. E aí que entra a graça e a misericórdia de Deus. Aleluia, que quando você sai da rota do GPS, o GPS pega e você ouve a voz, se você permite, ela diz recalculando o seu destino. Recalculando o seu destino, ou seja, vai dar sinais, vai manifestar direções para trazer você para o centro da vontade, para trazer você para a rota traçada de acordo daquilo que Deus tem para você. Tem tantas coisas, tantos sinais. Eu gosto muito de trabalhar na área de missões urbanas. Eu faço evangelismo de cartaz há muito tempo. Pego, escrevo algo que Deus me inspira e vou para uma esquina da cidade. E eu nunca me esqueço, em uma situação eu estava segurando uma placa com uma frase dizendo: Deus está te vendo. E daí eu estava ali na esquina do Bradesco, isso ainda era em Bituba, e eu me lembro que veio uma caminhonete correndo, mas em direção à praia, muito em alta velocidade, numa rodovia que não era permitido andar naquela velocidade. E ela veio, e quando passou pela rótula, nós estávamos na esquina do Bradesco, e a gente ficava ali estrategicamente, porque as pessoas, ao passar pela rótula, tinham que diminuir a velocidade para fazer a rótula. A caminhonete diminuiu a velocidade e o condutor olhou para a placa, leu a placa e seguiu para a praia. Passou mais ou menos uns 10 minutos, aquela caminhonete voltou devagar, encostou lá na frente, e eu estava conversando com um amigo meu, dizendo assim: rapaz, eu fico feliz em fazer esse trabalho, mas ao mesmo tempo algo me incomoda. Porque você observa, a gente está com essa placa aqui, todo mundo dá joia, todo mundo faz assim, faz coraçãozinho, o pessoal buzina, diz: é isso aí, pastor, aí, pai, faz assim com a mão, glória a Deus, manda beijo. E o pessoal, todo mundo concorda, nós não temos nenhum tipo de confronto aqui. Então, não é que eu quero treta,
não é que eu quero polêmica, mas pensa, o nosso país é um país cristianizado, mas eu sei que no mundo espiritual está acontecendo uma batalha, como está acontecendo uma batalha agora, durante o momento que estamos ministrando a palavra. Está acontecendo uma batalha. Eu estava falando isso para ele, e de repente a caminhonete voltou. Ele disse: ó, aquela caminhonete voltou, parou lá na frente, saiu o cara da caminhonete sem camisa, todo tatuado, grande, maior do que eu, e veio na nossa direção. Aí eu falei: rapaz, eu acho que hoje é o dia. Eu acho que nós vamos apanhar. Eu estava chamando, e veio, e quando aquele homem se aproximou da gente, ele estava com o seu maxilar aqui inferior, assim, tremendo, 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 e ele disse assim: eu quero dizer uma coisa para vocês. E tremia, apontava o dedo e repetiu: eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês nunca podem parar de fazer isso, porque eu saí de casa para matar o meu padrasto, e eu estou desistindo de fazer isso por conta do que está escrito nessa placa aí. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo corrigindo a rota. Corrigindo a rota, trazendo. Tem tantos sinais, tantas coisas que Deus, através, seja de um sonho, de um cantar de um pássaro, de uma placa, de um adesivo atrás de um carro, o Espírito Santo fala contigo e traz você para o centro, aleluia, da sua vontade. Em outra ocasião eu estava lá em Papanduva, na igreja que eu pastoreava lá, e eu me lembro que nós fazíamos toda sexta-feira com uma placa, e de repente a placa era: Deus não desiste de você. A menina estava saindo para fazer, eu não sabia disso, eu sei depois, fui sabendo depois do testemunho. Ela estava saindo para fazer um aborto, e quando ela olhou aquela placa, o Espírito Santo pegou ela e corrigiu a rota, e aquela menina procurou a gente e teve salvação naquela casa. Louvado seja o santo nome do Senhor. Queridos, olha só, José, ele faz uma afirmação que está lá em Gênesis capítulo 45, versículos 5 ao 7, eu vou fazer questão de ler, que ele mostra a providência divina quando ele reencontrou os seus irmãos. A palavra diz que, Gênesis 45, 5 a 7, agora nada de tristeza. Eu estou lendo aqui, eu creio que a minha versão, a versão da NBV, a linguagem da Bíblia Nova Viva, que eu gosto, que ela é mais contemporânea, mais didática. Agora nada de tristeza, e não se recriminem por terem me vendido para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Porque a terra já passou por 2 anos de fome, e ainda resta 5 anos em que não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou diante de vocês para preservar a sua descendência na terra e para manter a vida de vocês por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim Deus. Ele me fez ministro de Faraó, senhor de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Interessante esse texto. Mas esse texto também traz, quem sabe, algumas dúvidas. Espera aí, pastor, foi Deus que enviou? Então, se foi Deus que enviou, foi Deus que movimentou a maldade no coração dos irmãos de José? Porque José, ele foi odiado pelos seus irmãos por conta de um sonho. Aí, não vou entrar no mérito, né, do paparico, do pai, enfim, mas ele tinha uma promessa. Mas quando você lê o texto, e em 3 ocasiões ele diz: Deus me enviou diante de vocês. Depois ele diz: Deus me enviou diante de vocês, de novo no versículo 7. Depois, no finalzinho do 8, ele fala: mas sim, Deus me enviou para cá. Então, se Deus enviou, então Deus brotou ou fez com que os seus irmãos se tornassem mal, manipulou, influenciou para que os seus irmãos se tornassem maus, para que esta promessa
fosse real, ou seja, Deus manipulou todo mundo para que o seu destino fosse então cumprido? Não. Sabe por que não? Porque no mesmo capítulo, ou melhor, em Gênesis capítulo 50 e o versículo 20, José faz uma afirmação assim: olha, é bem verdade que vocês planejaram o mal. Vocês planejaram o mal. Vocês planejaram o mal contra mim. Mas Deus tomou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. Ele disse que eles planejaram o mal. As intenções deles contra José eram malignas. Não foi Deus que permitiu, não foi Deus que fez eles ser estado por essa maldade contra, mas a maldade já havia no coração dele. Mas Deus, aleluia, tornou o mal em bênção, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Há um propósito na sua vida, há uma intenção dos céus sobre você. O texto diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem intenções sobre você, sobre a sua vida. E quando há um propósito, você tem que ter consciência. Eu vou falar uma palavra aqui que você já ouviu várias vezes, que todo propósito tem um processo. A palavra propósito do grego vem da palavra escopo, que significa lascar, amassar, moldar. O que é isso? Processo. Processo que é estabelecido diante de uma intenção, diante de um propósito. Então todo propósito vai apertar você. Todo propósito, Deus vai tirar você de uma zona de conforto. Todo propósito vai levar você para um campo de treinamento, vai lascar você, vai amassar você. Sabe, tem um pedaço de toco no chão, ninguém dá valor. Todo mundo passa, tem lama, tem lixo, ninguém dá valor. Até que passa um artesão, olha para aquele pedaço de toco, leva para o seu ateliê, limpa e pega lá os seus instrumentos e começa a lascar. Começa a lascar, começa a moldar e faz uma obra que custa uma fortuna. Ele deu um propósito para aquilo que não valia nada, para aquilo que ninguém dava valor, porque não entendia aquilo. Mas na mão certa do artesão, ele deu um sentido para aquilo. Eu estava ontem, querido, sofrer, todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer. E hoje, pastor Carlinhos, o senhor é um homem maduro, homem de Deus. Nós vivemos numa época onde existem influências de correntes teológicas que pregam uma estabilidade nesse mundo tão grande, que em muitas campanhas você vê um título bem grande: pare de sofrer. Pare de sofrer. Mas não é essa a chamada para o reino, para o evangelho. Eu não estou fazendo aqui, eu não estou sendo um pastor que tem paixão pelo masoquismo, que faça uma apologia ao sofrimento. Não, eu estou falando de propósito. E todo o propósito vai lascar você, vai amassar você. João capítulo 15 diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a videira que está ligada comigo, ele vem e ele, aquela que não dá fruto, ele corta, e a que dá fruto, ele poda. Existe uma diferença entre cortar e podar. No propósito que Deus tem na sua vida, Ele poda os excessos, tudo aquilo que pesa na sua caminhada, coisas que queiram embaraçar os teus pés. Quem sabe existe influência de pessoas sobre a sua vida que você há muito tempo já devia se desvencilhar, até que chega Deus através do seu Espírito e poda. Porque tem pessoas que só atrasam você, e você tem que ter um cuidado com isso.
A Bíblia fala, eu gosto sempre de citar isso em quase todas as mensagens. Provérbios 4:23 diz que sobre tudo o que se deve guardar, dá uma dimensão gigantesca. Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração. É dele que procede as saídas para a vida. E o que inspira o escritor a escrever isso, é a sua esfera de ação. Ele trata o coração como o seu reino, como a terra que ele dominava. E o seu reino, ele tinha muralhas intransponíveis. E não bastava só as muralhas, tinha guaritas. Nas guaritas tinha o guarda que ficava olhando se no horizonte não tinha nenhuma ameaça que colocasse em risco o seu reino. E ele tinha tinha os guardas da autoridade para eliminar todo tipo de ameaça que se apresentasse àquele reino. As muralhas faziam com que as pessoas que estavam no interior delas tinham uma vida de estabilidade e segurança. Dependia das muralhas, dependia da vigilância dos seus guardas. Agora tem coração que é terra de ninguém, não tem muralha nenhuma. Todo mundo entra, todo mundo sai, saqueia sonhos, bagunça a vida, bagunça projeto de Deus, bagunça os planos de Deus. Mas por quê, pastor? Porque você é permissivo demais. E você não pode reclamar daquilo que você permite que entra na sua vida. Deus está falando sobre tudo que você tem que guardar. Guarda o teu coração. É dele que procede as saídas para a sua vida. Deus tem propósitos e intenções. Agora, mesmo que você tenha tropeçado, vacilado, tomado decisões precipitadas, feito alianças erradas, Deus tem a capacidade de reciclar isso e tirar lucro disso e tornar isso em bênção para você. Tornar em bênção. Eu estou falando isso porque quem sabe prego para corações frustrados, para pessoas que quem sabe tomaram tantas decisões na vida e são um acúmulo, quem sabe, de frustrações. E você se alimenta dessas lembranças mórbidas, doentias. Você vai para os porões da sua alma e começa a trabalhar com aquelas lembranças que só jogam você nesse cárcere das suas emoções. Você é sequestrado por elas, por lembranças que só fazem você olhar para trás. Aleluia, mas Deus quer reverter esse mal em bem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus. Quando você olha esse texto de forma isolada, essa frase, foi Deus que me enviou para cá. Parece que os irmãos de José não tinham a capacidade de fazer mal nenhum, que eram marionetes na mão de Deus. Eles tinham uma escolha, mas eles decidiram fazer o mal. Mas Deus tornou o mal em bênção, porque sobre você paira a promessa de Deus. Eu quero que você levante as suas mãos. Aleluia, você está debaixo de uma palavra. Aleluia, você está debaixo de uma palavra dos céus sobre a sua vida. Não interessa se você teve danos e prejuízo, Deus tem a capacidade de reciclar tudo isso e tornar em bênção para você. Aleluia, você vai sair daqui nessa noite debaixo desta palavra em nome de Jesus. Quem sabe prego para pessoas que já estão no segundo casamento. Quem sabe prego para uma pessoa que teve uma vida jogada na promiscuidade. Quem sabe se sente sujo. Aleluia, aleluia, mas você foi hoje direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele te trouxe para a rota. Você vai reconhecer o seu estado. Ali você vai rasgar o seu coração, você vai se arrepender dos seus pecados, aleluia, e um novo sentido e uma nova direção Deus dará para a sua vida. Eu encerro falando de Atos capítulo 27, versículo 9 a 11. Você tem a narrativa bíblica que fala da situação quando Paulo é levado a Roma, aleluia. Você sabe que eles estão naquela discussão se deveriam passar o inverno em Creta. E daí Paulo diz: olha,
não é prudente nós sairmos. Porque se nós sairmos, Atos 27, capítulo 9, vai lá, filho, já que está na tela lá, capítulo 9. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Eu ia parafrasear o que ele disse. E ele disse: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano. Não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre no que Paulo dizia. Era da vontade de Deus sair de Creta? Não era. Deus já havia usado Paulo para dizer: não saiam, gente. Não é essa a direção. Não é esse o momento. Vai ser precipitado da parte de vocês. O mar não está favorável. Não está favorável. Esse não é o cenário, não é o momento. Quantas vezes Deus falou contigo: não faça isso, não toma essa decisão. Hoje, quem sabe, você traz uma série de avarias, porque a decisão do centurião foi ou ir atrás do mestre, do piloto, do capitão, e bora, desfraude as velas e vamos ver, o vento vai nos levar ao nosso destino. O que acontece? Fúria do mar, naufrágio. Eles são lançados à ilha de Malta. Eles são lançados na ilha de Malta. E quando chega, antes de chegar na ilha de Malta, você vai lá para Atos capítulo de número 28, versículo 1 a 10. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. Não, eu vou pegar ainda o Atos 27, a partir do 15, a partir do 12, vamos lá, 27, 12, pode seguir, põe o 15, por favor. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Pode seguir. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas podemos ganhar o batel. Vai lá. Elevado esse para cima, usaram a todos os meios, cingindo o navio e temendo a dar a costa de Sirte, amaianadas as velas, assim foram à toa. Vamos lá. Nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Começaram a jogar o que? As cargas fora. É interessante isso. Havia naquelas cargas recursos, havia preciosidades, mas naquele momento, aquilo que era tão interessante, precioso para eles, passou a ser menos importante do que a sua vida. Eles começaram a largar o peso. Tem pessoas que se agarram a coisas e perdem as suas vidas. Se agarram às coisas e perdem as suas vidas. Sua vida é preciosa demais. Mas quem sabe você está agarrando a tantas coisas que você tem tempo para tudo. Você tem compromisso demais e relacionamento de menos com Deus. Relacionamento de menos. Isso aí, podemos entrar em outra área, mas eu vou encerrar aqui. Já passou meu horário, pastor. Me dá só mais 5 minutos, meu pastor. 20, vai para o 20. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugimos-nos toda a esperança de nos salvarmos, havendo já muito que não comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partido de Creta. Ou seja, eu avisei que ia dar ruim. Eu falei, parece a tua mulher dizendo para você, né? Parece a tua mulher, eu sabia.
Eu sabia. Tem situações, irmão, se você tem uma mulher sábia, que eu acredito que todas aqui são, se você não quer ouvir o Espírito Santo, ouça a tua mulher, meu irmão. Ouça a tua mulher. E aqui Paulo parece a minha esposa. Eu falei, olha gente, não era para nós ter vindo. E assim evitariam esse incômodo e essa perdição. Vamos lá. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Vamos lá. Próximo. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Aleluia. Dizendo, Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Queridos, esse não era o plano de Deus. No começo, Paulo já inspirado, já falou, não sai de Creta, mas saiu. Deus reciclou aquilo tudo. Eles vão para a ilha de Malta. O que acontece em Malta? Um grande avivamento em Malta. Aleluia. Deus tira lucro de um desastre, de um prejuízo. Deus dá sentido, porque todas as coisas, até as suas percas, se você ama Deus, contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor e que são chamados segundo o seu propósito. Suporta o processo, meu filho. Suporta o processo. Todas as coisas contribuem. Todas as coisas contribuem. Não deram ouvido para Paulo. Paulo já tinha avisado. Quando aconteceu o problema, ele disse, eu avisei vocês, não era para sair de lá. Olha só, mas o anjo do Senhor se apresentou, o anjo de Deus se apresentou a mim e disse, olha, ninguém aqui vai morrer. Aleluia. Deus está dando provisão sobre a sua casa. Quem sabe as tuas decisões foram equivocadas. Você levou a sua família a um lugar difícil, a um deserto, a um lugar, quem sabe, cheio de situações hostis. Você, por conta das suas decisões, traz consequências difíceis. E quem sabe você tenta justificar ou arrumar culpados. Aleluia, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Deus vai reverter isto em bênção para você. Se o teu coração se converter a Ele, aleluia, você vai entender propósito, sentido nisso. Deus está amassando você e Deus não vai permitir que você morra. Eles foram desobedientes, mas o anjo apareceu a Paulo e disse, olha, diz para eles que vão perder só o navio. Eles só vão perder coisas, mas eu vou preservar a vida. Aleluia, faça assim com a sua mão. Aleluia, vou liberar algo de Deus para você. Aleluia, quem sabe você está diante de consequências de escolhas precipitadas e equivocadas. Em nenhum momento, quem sabe teoricamente você aceita que todas as coisas contribuem, mas viver isso na prática não é bem assim. Aleluia, mas eu tenho algo de Deus para o seu coração nessa noite. Aleluia, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E a provisão que está chegando sobre a sua vida, sobre a sua casa, ela é muito maior do que a luta que você está passando. Ela é muito maior do que o deserto que você está enfrentando. Você foi o causador, você interferiu. Aleluia, mas Deus está reciclando tudo isso. Deus está reciclando tudo isso e vai extrair lucro disso, e o nome dele será exaltado, aleluia, na sua vida. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia, vou parar aqui. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, você pegou isso que foi liberado? Aleluia, não brinque com uma palavra liberada. Encare com responsabilidade, confie e tome posse. Paulo fala de uma convicção. Paulo não dá uma informação, ele disse, sabemos que todas as coisas contribuem. Não é uma informação que provoca dúvida ou interrogações.
Aleluia, diante da palavra que foi liberada sobre você, você tem consciência e convicção. Paulo escreve que a nossa fé tem que ser firme e inabalável. Se ele disse que ela tem que ser firme e tem que ter um sustento para não se abalar, é porque viriam dias que a sua fé seria abalada, mas ele disse: seja firme e inabalável. Aleluia, as decisões foram equivocadas. Aleluia, mas Deus não esqueceu você. Deus não se equivocou quando direcionou a você essa promessa. O pastor não estava equivocado ou emocionado quando colocou a mão sobre a sua cabeça e com imposições de mão ou com imposição de mão conferiu a você ministério. Aleluia, Deus não errou quando te chamou. Aleluia, Ele vai reciclar tudo isso e você vai ver, aleluia, a direção que Deus vai te dar a partir de hoje. Se você quer uma oração, vir aqui à frente. Eu sou debaixo da autoridade desta palavra. Eu quero orar com imposição de mão. Acredita nela? Então vem, não demora não, filho. Vem, aleluia, que eu sei que Deus está zerando o jogo aqui de muita coisa. Aleluia, e você vai ver um outro sentido na sua vida em nome de Jesus. Há uma autoridade sobre esta palavra que foi liberada nesta noite. Ramalabassuia faz, de comberemanai de lavastuia man. Aleluia, venha com fé, convicto. Aleluia, todas as coisas contribuem. Pare de arrumar culpado, pare de se justificar. Aleluia, entenda que Deus está no controle. Aleluia, aleluia, o dia que você entregar as rédeas para Ele, Ele vai te conduzir a outros níveis. Em nome de Jesus, levante a mão para cá quem está na nave do templo. Aleluia, Pai, em nome de Jesus, eu liberei essa palavra sobre os teus filhos. Há uma autoridade sobre essa palavra. Aleluia, em teu nome, Pai. Aleluia, seja tocado por esta unção. Aleluia, abra os olhos dos teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a provisão será maior. Aleluia, maior do que as frustrações. Coloca a mão aqui, os dois. Aleluia, a provisão será maior. Maior do que as dúvidas que pairam na mente de vocês. Aleluia, declaro os céus abertos sobre a vida de vocês. Aleluia, o homem que ama o Senhor tem direção. Aleluia, Deus abre os olhos e os ouvidos para que eles ouçam e enxerguem os sinais, os teus vetores que vão convergir a um destino profético, que vão levar a um outro nível. Remando prando kiavassuia prandele remandai de cobianai. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Aleluia, tenha a fé ativada, aleluia, para essa direção que o Espírito te dá nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio na promessa. Aleluia, não duvide. Aleluia, não duvides. Aleluia, aleluia, aleluia. Lembra, filha? Aleluia, sim. Aleluia, do que você precisava no passado. E quando você entrava no seu quarto, você tinha resposta para tudo. Aleluia, o mesmo Deus, aleluia, que te deu inúmeros livramentos, é o mesmo que vai dar a providência. O mesmo Deus que já te deu inúmeros livramentos é o mesmo Deus. Aleluia, abençoa os teus filhos. Eu impetro, Pai, essa palavra sobre a vida deles. São tocados por esta unção. São tocados, ó Pai, pela autoridade que há nesta palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, não duvide daquilo que Deus é capaz de fazer.
Lafrai suia promenai. Olha para aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Delebaramantai doicaira basto e a praia delebanai tuia sai te caire promene masuia pa. Jerebalaba suia merenando que amastuia pande crobele mastica mandai derebasoi. Aleluia, as provisões serão maiores. Suporte o processo. Aleluia, a provisão será maior do que a luta. A provisão será maior do que o deserto. Aleluia, receba esta palavra em nome de Jesus. Aleluia. Filho, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, Oh, glória a Deus. andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Meu filho, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Aleluia. Oh, glória a Deus. Temos alguém para Jesus nesta noite? Aleluia. Temos alguém que quer aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador? Se não temos, irmãos, eu quero dizer algo para a igreja aqui. Precisamos acreditar que Deus está no controle. É o que foi falado aqui nesta noite. Deus está no controle. Aleluia. Obrigado, pastor Eliezer. Deus abençoe, querido. Bênção de Deus. Bom ouvir o Senhor, uma palavra de Deus aos nossos corações. Também na pessoa do irmão Jefferson, que bênção de Deus. Bênção o grupo Aliança aqui do São Sebastião, que nos ajudaram aqui nessa noite. Que Deus abençoe. Os irmãos estão alegres, pode dizer amém, queridos? Bênção de Deus. Levante a sua mão para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Digam! Amém. Oração. Se Deus é por nós, vão em paz e o Senhor vos abençoe, queridos. Aleluia.